Já se perguntou por que Deus escolheria um profeta que fugiria de sua missão? A história de Jonas esconde uma verdade surpreendente que todo crente precisa descobrir. Prepare-se para uma jornada que vai abalar suas convicções e revelar o coração de Deus de uma forma que você nunca imaginou. A história de Jonas não é apenas um conto infantil sobre um homem e um peixe. É um espelho que reflete nossas próprias atitudes, preconceitos e resistências à vontade de Deus. Entender o segredo de Jonas pode revolucionar sua compreensão sobre o amor divino, perdão e sua própria missão como seguidor de Cristo. O chamado indesejado. Imagine-se vivendo em Israel há quase 3.000 anos. O reino está dividido, as tensões políticas estão no auge e do outro lado da fronteira cresce uma superpotência conhecida por sua brutalidade, a Assíria. É neste cenário que encontramos Jonas, filho de Amitai, um profeta do Senhor. Um dia a palavra de Deus vem a Jonas: levante-se, vá para a grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas 1:2. Parece uma missão simples, certo? Mas para Jonas era como se Deus estivesse pedindo o impossível. Nínive não era apenas a capital da Assíria, era o símbolo de tudo que Israel temia e odiava. Os assírios eram conhecidos por sua crueldade sem limites. Eles não apenas conquistavam cidades, eles as obliteravam. Relatos históricos descrevem como eles empilhavam as cabeças decepadas de seus inimigos em pirâmides como troféus de guerra. Prisioneiros eram esfolados vivos, e suas peles eram penduradas nas muralhas das cidades como um aviso macabro. Para Jonas, ir a Nínive não era apenas perigoso, era impensável. Como poderia ele, um hebreu, um adorador do Deus verdadeiro, pregar para aqueles bárbaros? E por que deveria? Na mente de Jonas, eles mereciam o julgamento divino, não uma chance de arrependimento. Mas o chamado de Deus raramente se alinha com nossas expectativas ou conforto. Muitas vezes, Ele nos chama para sair de nossa zona de conforto, para enfrentar nossos medos e preconceitos. Assim como Jonas, podemos nos ver resistindo ao chamado de Deus quando Ele nos pede para alcançar aqueles que consideramos indignos de sua graça. A fuga desesperada. Diante do chamado de Deus, Jonas faz algo surpreendente. Ele foge. Não apenas foge da missão, mas tenta fugir do próprio Deus. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Pagou a passagem e embarcou para fugir da presença do Senhor, indo para Tarsis. Jonas 1:3. A fuga de Jonas é mais do que uma simples desobediência. É uma tentativa desesperada de escapar, não apenas de uma tarefa desagradável, mas de confrontar suas próprias crenças e preconceitos. Tarsis, acredita-se, ficava no extremo oposto do mundo conhecido na época, possivelmente na Espanha moderna. Jonas estava disposto a ir, literalmente, para o fim do mundo, para evitar enfrentar os ninivitas. Mas por que Jonas achou que poderia fugir de Deus? Ele, como profeta, certamente conhecia o Salmo 139. Para onde poderei fugir da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Salmo 139, 7 e 8. A fuga de Jonas revela uma verdade profunda sobre a natureza humana. Às vezes, preferimos negar a realidade a confrontar nossas próprias contradições internas. A jornada de Jonas para Tarsis não é apenas uma viagem física, mas uma jornada interior de negação e auto-engano. Quantas vezes não agimos como Jonas? Quando Deus nos chama para fazer algo difícil ou desconfortável, nossa primeira reação, muitas vezes, é fugir. Buscamos nossa própria Tarsis, seja através de distrações, racionalizações ou simplesmente ignorando o chamado de Deus. A fuga de Jonas também nos lembra que nossas ações têm consequências que vão além de nós mesmos. Ao embarcar no navio, Jonas não apenas coloca sua própria vida em risco, mas também a vida de todos os marinheiros a bordo. Nossa desobediência a Deus raramente afeta apenas a nós mesmos. Muitas vezes,
tem um efeito cascata que impacta aqueles ao nosso redor. No entanto, mesmo em nossa fuga, Deus não nos abandona. Assim como Ele continuou perseguindo Jonas com seu amor persistente, Ele continua nos buscando, mesmo quando tentamos fugir dele. A fuga de Jonas nos lembra que não importa o quão longe tentemos correr, o amor de Deus sempre nos alcançará. A tempestade da verdade. Enquanto Jonas dormia no porão do navio, acreditando estar escapando de sua missão divina, Deus preparava uma lição poderosa não apenas para o profeta fugitivo, mas para todos nós. O Senhor, porém, fez soprar um vento muito forte sobre o mar, e caiu sobre o navio tão grande tempestade que ele ameaçava despedaçar-se. Jonas 1:4. Esta não era uma tempestade comum. Era uma manifestação física da turbulência espiritual causada pela desobediência de Jonas. Os marinheiros, homens experientes que já haviam enfrentado muitas tormentas, perceberam que esta era diferente. O texto nos diz que eles ficaram aterrorizados, e cada um clamava ao seu próprio Deus. Jonas 1:5. É interessante notar o contraste entre os marinheiros pagãos e o profeta de Deus. Enquanto eles estavam em pânico, clamando por ajuda divina, Jonas dormia profundamente no porão do navio. Sua letargia espiritual era tão profunda que nem mesmo uma tempestade mortal podia despertá-lo. Quantas vezes não somos como Jonas, adormecidos espiritualmente, enquanto o mundo ao nosso redor enfrenta tempestades? O capitão do navio, desesperado, desce ao porão e encontra Jonas dormindo. Suas palavras são uma repreensão não apenas para Jonas, mas para todos nós que às vezes nos tornamos complacentes em nossa fé. Como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Jonas 1:6. A ironia é palpável. Um pagão está implorando ao profeta de Deus que ore. Este momento nos lembra que às vezes, em nossa complacência espiritual, podemos ser envergonhados pela fé sincera daqueles que consideramos não crentes. Quando os marinheiros lançam sortes para descobrir quem é o responsável pela tempestade, a sorte cai sobre Jonas. Forçado a confrontar a verdade, Jonas finalmente confessa: "Sou hebreu e adoro o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra firme." Jonas 1:9. Esta confissão de Jonas é profundamente irônica. Ele reconhece que adora o Deus que fez o mar e a terra, mas está tentando fugir desse mesmo Deus através do mar. Sua confissão nos lembra que muitas vezes sabemos a verdade em nossas mentes, mas falhamos em vivê-la em nossas ações. A tempestade no mar de Jonas nos ensina que não podemos fugir das consequências de nossa desobediência. Mais cedo ou mais tarde, a verdade nos alcançará, mas também nos ensina sobre a misericórdia de Deus. Mesmo em meio à tempestade, Deus estava trabalhando não apenas para corrigir Jonas, mas para revelar-se aos marinheiros pagãos. Nas profundezas do mar, quando os marinheiros relutantes lançam Jonas ao mar tempestuoso, parece o fim da história, mas para Deus é apenas o começo. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Jonas 2:1. Este momento na narrativa de Jonas é tão extraordinário que muitos têm dificuldade em aceitá-lo como literal. No entanto, seja entendido como um evento histórico ou como uma poderosa metáfora, a mensagem permanece a mesma. Mesmo nas profundezas mais escuras de nossa desobediência e desespero, Deus ainda pode nos alcançar e nos resgatar. O ventre do peixe se torna para Jonas um lugar de reflexão profunda e transformação. É interessante notar que Jonas, que havia fugido da presença do Senhor, agora se encontra em um lugar onde não pode fugir de si mesmo ou de Deus. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao fundo do poço para que finalmente olhemos para cima. A oração de Jonas do ventre do peixe, Jonas 2:9, é uma bela expressão de arrependimento e gratidão. Ele reconhece sua tolice em fugir de Deus e agradece pelo resgate divino. Quando a minha vida estava se apagando, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas 2:7.
É notável que Jonas fale de sua experiência no ventre do peixe como se já tivesse sido libertado. Ele diz: "Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus." Jonas 2:6. Isso nos ensina uma lição poderosa sobre fé. Mesmo quando ainda estamos no meio de nossa tempestade, podemos agradecer a Deus pela libertação que sabemos que Ele providenciará. A experiência de Jonas no ventre do peixe também nos lembra das palavras de Jesus em Mateus 12:40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Jesus usa a experiência de Jonas como uma prefiguração de sua própria morte e ressurreição, mostrando que mesmo esta parte aparentemente fantástica da história de Jonas tem um significado profundo no plano de Deus. O grande peixe de Jonas não era uma punição, mas um ato de misericórdia de Deus. Em vez de deixar Jonas se afogar em sua desobediência, Deus providenciou um lugar de refúgio improvável, onde Jonas poderia enfrentar a si mesmo e renovar sua relação com Deus. Quantas vezes não nos encontramos em nosso próprio ventre do peixe, situações difíceis e desconfortáveis que são, na verdade, oportunidades para crescimento e renovação espiritual. A história de Jonas nos encoraja a ver essas situações não como punições, mas como convites para uma intimidade mais profunda com Deus. Após 3 dias e 3 noites, Deus ordena ao peixe que vomite Jonas em terra seca. Esta ressurreição de Jonas é um poderoso lembrete de que Deus é o Deus das segundas chances. Não importa quão longe tenhamos fugido ou quão profundo tenhamos caído, a graça de Deus sempre pode nos alcançar e nos dar um novo começo. A pregação relutante. Após sua experiência no ventre do peixe, Jonas finalmente obedece ao chamado de Deus e vai a Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Vá à grande cidade de Nínive e proclame a ela a mensagem que eu vou dar a você. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Jonas 3:1-3a. É importante notar que Deus dá a Jonas uma segunda chance. Isso nos lembra que Deus é paciente e misericordioso, não apenas com aqueles a quem enviamos para pregar, mas também conosco, seus mensageiros imperfeitos. Jonas entra na cidade e começa a pregar uma mensagem simples e direta. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Jonas 3:4. É uma mensagem curta e aparentemente sem esperança. Não há menção de arrependimento ou possibilidade de perdão. Parece que Jonas está fazendo o mínimo possível para cumprir sua missão. No entanto, algo extraordinário acontece. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Jonas 3:5. A resposta dos ninivitas é imediata e abrangente. Do rei ao mais humilde cidadão, todos se arrependem. Este é um momento poderoso na narrativa. Os ninivitas, que Jonas considerava além da redenção, respondem à palavra de Deus com um arrependimento genuíno e profundo. Isso nos desafia a reconsiderar nossas próprias suposições sobre quem pode ou não pode responder ao Evangelho. O decreto do rei de Nínive é particularmente tocante. Não deixem que nenhum homem ou animal, nem bois nem ovelhas, provem coisa alguma. Não deixem que comam ou bebam, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais. Que todos clamem a Deus com todas as suas forças. Que abandonem os seus maus caminhos e a violência que há em suas mãos. Talvez Deus se arrependa e abandone sua ira e não sejamos destruídos. Jonas 3:7-9. Este decreto revela várias coisas importantes. Primeiro, mostra a seriedade com que os ninivitas levaram a mensagem de Jonas. Seu arrependimento não foi superficial, mas profundo e abrangente, afetando todos os aspectos de suas vidas. Segundo, revela uma compreensão surpreendente da natureza de Deus por parte de um rei pagão. Ele entende que Deus pode ser misericordioso se eles se arrependerem. A resposta dos ninivitas nos desafia a examinar a profundidade de nosso próprio arrependimento. Muitas vezes, tratamos o arrependimento como uma simples mudança de pensamento.
Mas os ninivitas nos mostram que o verdadeiro arrependimento envolve uma mudança completa de direção em nossas vidas. O mais notável é a resposta de Deus à mudança de coração dos ninivitas. Quando Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, ele se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas 3:10. Esta passagem nos apresenta um aspecto profundo do caráter de Deus, sua disposição de mudar de ideia em resposta ao arrependimento humano. Isso não significa que Deus é volúvel ou que suas promessas não são confiáveis. Pelo contrário, mostra que a misericórdia de Deus é constante e que seu desejo primário é sempre a redenção, não a destruição. Deus está sempre pronto para perdoar quando há um arrependimento genuíno. A pregação relutante de Jonas e a resposta surpreendente dos ninivitas nos ensinam várias lições importantes. 1. Deus pode usar até mensageiros imperfeitos e relutantes para realizar seus propósitos. 2. Nunca devemos presumir que alguém está além do alcance da graça de Deus. 3. O verdadeiro arrependimento envolve uma mudança completa de coração e ações. 4. A misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. Esta parte da história de Jonas nos desafia a examinar nossas próprias atitudes. Somos como Jonas, relutantes em compartilhar a mensagem de Deus com aqueles que consideramos indignos, ou estamos dispostos a ver o potencial de transformação em cada pessoa, não importa quão improvável possa parecer. Além disso, a resposta dos ninivitas nos convida a considerar a profundidade de nosso próprio arrependimento. Estamos dispostos a fazer mudanças radicais em nossas vidas quando confrontados com a verdade de Deus? Ou nosso arrependimento tende a ser superficial e passageiro? Por fim, a misericórdia de Deus para com Nínive nos lembra que seu amor e compaixão se estendem a todos, mesmo àqueles que consideramos nossos piores inimigos. Isso nos desafia a expandir nossa própria capacidade de amar e perdoar, seguindo o exemplo de nosso Pai Celestial, a ira do profeta. A reação de Jonas à misericórdia de Deus para com Nínive é surpreendente e perturbadora. Jonas ficou profundamente descontente e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Ó Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em minha terra? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que se arrepende de enviar o mal. Jonas 4:1-2. Esta passagem revela o verdadeiro coração de Jonas e o motivo de sua fuga inicial. Não era medo dos ninivitas que o fez fugir, mas o medo de que Deus pudesse perdoá-los. Jonas conhecia bem o caráter de Deus, sua misericórdia, compaixão e amor, mas em vez de se alegrar com essas qualidades, ele as ressentia. A reação de Jonas nos confronta com uma verdade desconfortável sobre a natureza humana. Muitas vezes, queremos que Deus seja misericordioso conosco, mas relutamos em ver essa mesma misericórdia estendida aos outros, especialmente àqueles que consideramos nossos inimigos. Jonas estava tão perturbado que chegou a desejar a morte. Agora, Senhor, tira-me a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas 4:3. Esta declaração dramática revela a profundidade do conflito interno de Jonas. Ele estava disposto a morrer, em vez de ver seus inimigos receberem misericórdia. A resposta de Deus à ira de Jonas é notável por sua gentileza. Em vez de repreender duramente seu profeta petulante, Deus faz uma pergunta simples: Você tem alguma razão para estar tão furioso? Jonas 4:4. Esta pergunta convida Jonas e nós a examinar as raízes de nossa raiva e ressentimento. Jonas, ainda esperando que Deus mudasse de ideia e destruísse Nínive, sai da cidade e faz uma cabana para si, esperando ver o que aconteceria. É neste ponto que Deus prepara uma lição objeto para Jonas. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre com a planta. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus enviou uma lagarta,
que atacou a planta e ela secou. Quando o sol apareceu, Deus enviou um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Jonas queria morrer e disse: "Para mim seria melhor morrer do que viver." Jonas 4, 6, 8. Esta sequência de eventos, a planta que cresce, a lagarta que a destrói, o vento escaldante, serve como uma parábola viva para Jonas. Deus usa essa experiência para revelar a Jonas e a nós algumas verdades profundas. 1. Nossa perspectiva é frequentemente limitada e egoísta. Jonas se preocupou mais com seu próprio conforto, a planta, do que com o destino de uma cidade inteira. 2. Muitas vezes valorizamos coisas triviais, como uma planta, mais do que as coisas que realmente importam para Deus, como a vida das pessoas. 3. Nossa raiva e ressentimento muitas vezes vêm de um senso distorcido de justiça e direitos. Deus então traz o ponto principal para casa. Você tem pena dessa planta, embora não a tenha feito crescer nem cuidado dela, que surgiu numa noite e na outra morreu. E não deveria eu ter pena da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais. Jonas 4, 10, 11. Esta conclusão poderosa da história de Jonas nos desafia a ver as coisas da perspectiva de Deus. Enquanto nos preocupamos com nosso próprio conforto e direitos, Deus se preocupa com a redenção de todos os povos, mesmo aqueles que consideramos indignos. A história de Jonas termina com esta pergunta retórica de Deus, deixando-nos para refletir sobre nossas próprias atitudes. Somos como Jonas, ressentidos com a misericórdia de Deus para com os outros? Ou estamos dispostos a abraçar o coração compassivo de Deus por todas as pessoas? Esta narrativa nos convida a examinar nossos próprios corações, a confrontar nossos preconceitos e ressentimentos e a alinhar nossas atitudes com o coração misericordioso de Deus. Ela nos desafia a ver cada pessoa, não importa quão perdida ou inimiga possa parecer, como alguém por quem Cristo morreu e a quem Deus deseja redimir. O coração de Deus revelado. A história de Jonas, em sua conclusão, nos oferece uma visão profunda do coração de Deus. Através do contraste entre a atitude de Jonas e a compaixão divina, somos convidados a contemplar a vastidão do amor de Deus, que transcende nossas expectativas e preconceitos humanos. Deus revela seu coração de diversas maneiras ao longo da narrativa. Primeiro, vemos sua persistência em perseguir Jonas, não para puni-lo, mas para redirecioná-lo à sua missão. Isso nos lembra que Deus não desiste facilmente de nós, mesmo quando fugimos dele. Como está escrito em Lucas 15:4, qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? Em segundo lugar, vemos a compaixão de Deus pelos ninivitas. Apesar de sua maldade, Deus deseja dar-lhes uma chance de arrependimento. Isso ecoa as palavras de Ezequiel 33:11. Diga-lhes: juro pela minha vida, a palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. A paciência de Deus com Jonas também é notável. Mesmo quando Jonas fica furioso com a misericórdia divina, Deus não o rejeita. Em vez disso, ele gentilmente ensina Jonas através da lição da planta. Isso nos lembra de 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Finalmente, a preocupação de Deus com os mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais, revela sua compaixão abrangente. Isso nos lembra de Mateus 10, 29 e 31. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais.
O coração de Deus revelado em Jonas desafia nossas noções limitadas de justiça e misericórdia. Enquanto muitas vezes desejamos ver a justiça imediata para aqueles que consideramos maus, Deus deseja a redenção. Isso não significa que Deus ignora o pecado. A mensagem de julgamento para Nínive era real, mas sua justiça é sempre temperada com misericórdia. Esta revelação do coração de Deus nos convida a expandir nossa própria capacidade de amar e perdoar. Como Jesus nos ensina em Mateus 5, 44, 45, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. A história de Jonas nos desafia a alinhar nossos corações com o coração de Deus. Somos chamados a ver as pessoas como Deus as vê, não apenas como pecadores merecedores de julgamento, mas como potenciais recipientes de sua graça e misericórdia. A narrativa de Jonas serve como um espelho para nossa própria alma, refletindo nossas atitudes, preconceitos e resistências à vontade de Deus. Ao examinarmos a jornada de Jonas, somos convidados a confrontar aspectos desconfortáveis de nossa própria espiritualidade. Primeiro, a fuga de Jonas nos faz questionar: de que maneiras tentamos fugir de Deus em nossas próprias vidas? Talvez não embarquemos em um navio para Tarsis, mas podemos nos refugiar em distrações, racionalizações ou até mesmo em uma religiosidade superficial que evita o verdadeiro compromisso com Deus. Como está escrito em Hebreus 4:13, nada, em toda a criação, está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas.